identificação das partes envolvidas e parceiros. A partir desse ponto, as experiências de campo ganharão corpo através da minha própria voz. Abro mão do plural acadêmico, não por descuido, mas por estratégia. Esse gesto é estético, político e metodológico. Busco, através das minhas palavras, valorizar a tradição intelectual de mulheres negras como Giovanna Xavier. Ela me ensina a arte de tecer o rigor acadêmico entrelaçando a vivência. A história do projeto socioambiental e esportivo, PROSAI, se inicia a partir de uma rua. Me refiro à Rua Teixeira de Freitas. Caso você não a conheça, ela é responsável por conectar o Morro do Castro com a Alameda de São Boaventura, ou seja, ligar o morro ao asfalto. Ela é uma rua tão sinuosa quanto a trajetória de vida das pessoas que moram nela. Uma via que, quanto mais se sobe, mais os sonhos precisam desafiar as estatísticas. O PROSAI nasce desafiando a estigmatização de jovens que, como disse Djonga, desde o passado, os meus já têm o futuro ditado. E é justamente por acreditar que os destinos não precisam seguir o itinerário da desigualdade que essa iniciativa busca alterar um ambiente de vulnerabilidade e impotência, e o futebol como um instrumento de transformação. Mas antes que essa bola entre em campo, é preciso apresentar quem construiu o gramado. Como toda boa narrativa precisa de um fio condutor, a linha que vai me ajudar a costurar a história desse projeto é a vida de seu fundador. Dono de um nome peculiar e de uma trajetória ainda mais fascinante, Gelson está nessa empreitada de militância comunitária há mais de 20 anos. O ano era 2002. Gelson, com uma postura visionária e um compromisso ambiental, viu no que a gente considera descartável uma oportunidade de gerar valor social. Talvez por influência da Eco 92, evento que participou, ou outras experiências ao longo dessa jornada, mas o efeito foi o enraizamento nas pautas de sustentabilidade e reciclagem. Como reflexo de sua postura, recebeu uma grande oportunidade com nome e patrocínio. Foi convidada para liderar a Agenda 21 com o patrocínio da Petrobras. Daí em diante, virou um grande catalisador de oportunidades, sendo convocado a liderar diversas ações pela cidade. Isso o fez cultivar uma robusta rede de relacionamentos e parcerias. Para ilustrar sua capacidade de conexão, promoveu através de uma parceria com a Clean uma mobilização de um grupo de crianças. Seu feito, através de organização, trabalho coletivo, suor e dedicação, reciclaram 3,5 toneladas de resíduos sólidos do bairro. A partir da sua liderança, foi possível mostrar à sociedade o peso do nosso descaso, bem como o impacto quando empenhamos um esforço coletivo. Um aspecto que me chamou a atenção foi a relação de Gelson com a liderança. Em nossa conversa, ele expressou um certo desconforto com o título, preferindo enfatizar que não costuma se prender a títulos, o que o fortalece são as ações. E, de fato, a força de suas iniciativas o catapultou para essa posição aos olhos da comunidade. No entanto, uma hipótese para essa esquiva pode ir além de uma simples modéstia. No Brasil, o acesso de pessoas negras a cargos de liderança ainda é rarefeito. Será que é possível se sentir confortável com uma estrutura que a todo momento te destitui desse lugar? No entanto, mesmo ao se autodenominar representante comunitário, Gelson parece ter internalizado essa liderança, seja pela força do hábito, seja pela insistência daqueles cujas vidas ele impacta.
Até aqui, você me ouviu falar sobre uma parte da vida do Gelson, para que se entenda o que é e como surgiu o Prosai, o projeto que é gestado na rua que liga o morro ao asfalto. Inspirado por essa rua que conecta dois mundos com regras e realidades distintas, meu objetivo é fazer o mesmo, conectando teoria e vivência sem negligenciar nenhuma das duas. Esse compromisso ético vem, em primeiro lugar, de saber que muitas das crianças aqui descritas provavelmente não poderão contar suas histórias em primeira pessoa, algo que pesa ainda mais a minha caneta. Em segundo lugar, pela influência dos textos e pesquisas que leio. Por exemplo, ao refletir sobre minha escuta e a tarefa da produção de conhecimento, me lembro do artigo que li da professora Luísa Oliveira. Ela me chama a atenção para o lugar da dúvida, das contradições, de como facilmente uma pesquisa e intervenção, mesmo falando sobre ética e cuidado, tratamos o. Desculpa. Ela chama a atenção para o lugar da dúvida, das contradições, de como facilmente uma pesquisa e intervenção, mesmo falando sobre ética e cuidado, tratamos o outro enquanto meros objetos de pesquisa. Será que terei capacidade de traduzir a importância de projetos como o do Gelson? Serei capaz de oferecer uma escuta adequada para crianças, estas que possuem história de vida tão brutalizada pelas conjunturas sociais e escolha dos adultos? Será que serei mais um adulto a revitimizar essas crianças? São perguntas que me acompanham nessa jornada de produção textual. E isso acontece por um motivo. Enquanto escolhia a maneira de lhe contar a história do Prosai, queria deixar uma questão explícita. Minha intenção não era de reproduzir dois conceitos que Lélia descreveu a partir do contexto brasileiro. O primeiro, infãs, está relacionado a uma produção de infantilização do outro, ou seja, eu não quero falar pela comunidade como se essa fosse criança e precisasse da minha tutela, sendo incapaz de falar por si. O segundo, sujeito suposto saber, trata da convocação social que atribui a mim, um estudante universitário, um conhecimento superior aos dos sujeitos pesquisados. Gelson, para mim, não é mero objeto de pesquisa. É um sujeito que fala, age, mobiliza, convoca. Nesse sentido, a pesquisa que se desenrola através das minhas palavras é uma responsabilidade compartilhada. Tendo dito isso, podemos voltar ao projeto entendendo que a minha função aqui é caminhar junto, tentando registrar as encruzilhadas. E por falar nisso, o Prosai foi lançado em 2019. A motivação do Gelson, seu fundador, em suas palavras, era fugir das drogas e lidar com a carência afetiva devido ao abandono paterno. Precisei de um tempo em silêncio. Quais palavras seriam adequadas para fazer reverberar o grito abafado que acabara de ouvir? Entre um pai ausente e o risco das drogas, sua saída foi procurar reflorestar vidas, inclusive a sua, através do afeto das crianças. Eu pude ouvir, da boca de um homem negro de uma geração mais velha que a minha, o reconhecimento da ausência de afeto paterna e, mais adiante, o reconhecimento da importância dos profissionais de psicologia. Em um país em que 80% dos homens não se preocupam com saúde mental e terapia, esse relato não poderia passar despercebido. Senti que era preciso te apresentar as complexidades desse personagem antes que seu preconceito tivesse a oportunidade de produzir um vilão. Como será que você leria esse texto se eu começasse a escrevê-lo a partir do seu envolvimento com as drogas? Você iria estigmatizá-lo? Normalmente, a sociedade brasileira
não costuma dar uma segunda chance para os homens negros. Mas ele queria fazer diferente. Desejava que o Prozai oferecesse outra alternativa de vida para crianças que, segundo ele, tinham mesma história minha, mas com personagens diferentes. Gelson, um grande andarilho e conhecedor do seu bairro, através de um olhar atento, identificou uma dinâmica peculiar. As quadras, ao longo da teixeira, estavam sempre cheias de crianças, mas os adultos que as levavam as deixavam de lado enquanto praticavam seu futebol com os amigos. Incomodado, viu uma excelente oportunidade. No impulso de agregar as crianças, pegou uma faixa enorme que dizia Escolinha de Futebol e a colocou na rua, na confiança de que a iniciativa seria bem sucedida. No seu primeiro dia de funcionamento do projeto, que começou com uma faixa na rua, ele já contou com 27 crianças. Mas eu esqueci de te contar um detalhe importante nessa história. Inclusive, quando eu soube dessa informação, eu chorei de rir. Lembra que eu disse que Gelson trabalhava com reciclagem e sustentabilidade? Então, ele não tinha absolutamente nenhuma experiência com futebol. Ele confiou no seu desejo de incluir as crianças e de que o Brasil, sendo o país onde o futebol é a paixão nacional, tudo daria certo. Nesse primeiro dia, ele pegou a bola e arremessou para o alto, deixando que a criançada fizesse o que elas fazem de melhor: brincar. Mas nem tudo são flores, e como o sucesso do projeto, e consequentemente o aumento do número de crianças, essa estratégia passou a ser insustentável, ou seja, era preciso ter uma outra forma mais estruturada de lidar com essa criançada toda. Como já te disse anteriormente, Gelson é uma figura articulada e foi tecendo parcerias que foram reorganizando e dando outra dinâmica para o espaço. Tudo isso acontecia no Baixo Teixeira, que tinha uma quadra bem estruturada. O ano era 2019, nascia assim o projeto que visava cuidar das crianças através do futebol. As coisas iam tão bem que houve um convite para a participação de um campeonato no SESC em que o projeto recém-parido leva 82 crianças para a disputa. Isso só foi possível graças à parceria e à participação de algumas mães que, como disse meu interlocutor, chegaram junto. Entretanto, o que Gelson não sabia é que a sua alegria e a do Prozai enfrentariam dias nublados. Imagina como deve ser o gosto amargo de ser expulso do lugar que você ajudou a construir. A quadra foi esvaziada, o riso das crianças interrompido por uma desavença política. O resultado era preciso recalcular a rota e buscar um novo lar, já que este foi retirado sem aviso prévio. Como se a perda do espaço não fosse duro o suficiente, a mudança também levou embora muitas das parcerias que davam sustentação ao projeto. Superando a tristeza, como alguém que não desiste diante da primeira dificuldade que a vida lhe impõe, tentou levar o projeto para o Bento Pestana II, local de sua residência. Contudo, quando chegou à quadra, percebeu que as condições estavam completamente degradadas. Não possuía recursos financeiros nem de gente para revitalizá-la. Foi então que, por orientação da administração do condomínio, recebeu a sugestão de ir para o Zilda Arnes, sede atual do projeto. Apesar do nome, Prozai, fonte de atleta, Gilson entendeu que existe ali, naquela comunidade, uma demanda maior do que apenas ocupar os jovens. Sua estratégia foi então ampliar as parcerias e buscar uma alternativa de cuidado mais abrangente, algo, aliás, que deveria ser papel garantido pelo Estado. Ainda neste artigo, Pinto e Oliveira,
nos alerta para um processo de estigmatização em áreas empobrecidas. Ele apresenta que é corriqueiro um discurso que desumaniza as famílias, colocando-as na categoria de desestruturadas. Já os jovens, quando desocupados, viram potenciais criminosos ou traficantes de drogas. Essa narrativa é tão enraizada que alguns políticos defendem projeto de esterilização das mulheres pobres, alegando com isso o combate à pobreza e à criminalidade. O curioso nessa história é que, apesar do nosso país ser palco de grandes escândalos de corrupção, fraudes de cotas em universidades de prestígio, eu nunca vi um projeto social para ressocializar as crianças do Leblon, ou um trabalho de esporte para fortalecer o caráter de jovens de elite que compram drogas dos seus apartamentos de luxo. Muito menos que essas famílias são desestruturadas e precisam ser cerceadas pelo Estado, sendo com isso impedidas de gerar mais filhos. Nas falas de Gelson, percebo que a alegria caminha sempre junto com as dificuldades e a falta de apoio. Num dado momento, ele foi franco em afirmar que pensou em desistir de tudo. Foi nesse momento em que apareceu um outro apoio, o Henrique, que trouxe uma outra renovação de energia para o projeto. Luiz Henrique, ou apenas Henrique, também é um homem negro. Ele se definiu para mim como carioca e militar da Marinha, lugar que serviu por 6 anos. Voltou para o estado do Rio de Janeiro há pouco mais de um ano, vindo morar com seu filho de 10 anos em Niterói. Antes disso, estava vivendo na Bahia, lugar em que também participava de um projeto social com mais de 100 jovens. Procurando entender como ele havia chegado no Prosai, ele me disse com uma voz potente e uma fé inabalável que Deus une caminhos para que grandes propósitos sejam cumpridos. Pelo que entendi, ele e o Gelson se conhecem há muito tempo, talvez pelas andanças de bairro ou da igreja cristã, fé que ambos compartilham. Apesar disso, ele só chegou para colaborar no projeto este ano. Assumindo o posto de treinador de futebol, Henrique comenta que muitos dos jovens que ele treina crescem sem a presença paterna. Talvez por isso, muitos o vejam como um pai, algo que ele fala com muito orgulho. Duas questões me chamaram a atenção, tanto na fala do Gelson quanto na do Henrique. A primeira é a importância que esses dois homens atribuem à psicologia. Já a segunda é sobre questões financeiras. Em relação à primeira, ambos são taxativos em dizer que a presença da nossa categoria no ambiente é fundamental. E ambos vão além, dizendo que nosso apoio é importante não só para o suporte com as crianças, mas também para a equipe do projeto. Gelson, em particular, me relatou que tem parceria não só com a Estácio, mas também com a Universo, Maria Tereza e UF. Ao falar sobre isso, contou que o projeto se sustenta sem financiamento por 6 anos e destes, 5 são de parceria com a Estácio. E por falar em dinheiro, um tema que costuma ser sensível em nosso país, Gelson relata que faz tudo isso sem depender do dinheiro de ninguém. Mas ele não é uma pessoa ingênua e sabe que, apesar do amor, existem muitas necessidades que precisam de um aporte financeiro para serem viabilizadas. Nesse sentido, ele explica o motivo de não ter chegado ainda, em suas palavras, o tão sonhado capital de giro. Aponta que é fortemente seduzido por propostas corruptas de dinheiro fácil. Já foi aliciado para ganhar 100 mil reais, mas em contrapartida teria que fazer um esquema de notas frias e pagamentos ilegais. Ao relatar tudo isso, diz que sua honestidade não está à venda, seja por seu compromisso religioso, tanto quanto pelo valor que dá à sua palavra. Ele questiona:
Como poderia falar com as crianças sobre honestidade se ele não segue o que prega? Quando ouço suas palavras, me lembro automaticamente de um rap do Santi, em que ele diz: palavras são só palavras se o teu fundamento não vale. Apesar da falta de dinheiro, que acaba sendo compensada pela capacidade de desenrolo e parcerias, Gelson comenta que outra pessoa, desta vez uma mulher chamada Alessandra, é uma importante componente do projeto. Entrei em contato com a Alessandra através do WhatsApp. A conversa foi como uma chave mestra, abrindo minha cabeça não apenas para conhecê-la, como também sua versão sobre o Prozai. Das pessoas que descrevi até aqui, ela foi a única que não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Nascida em uma família interracial, ela me contou, com a naturalidade de quem carrega marcas antes mesmo de saber nomeá-las, que o pai era negro e a mãe branca, ou sikh, mulata de pegar sol. Contou que a irmã herdou o tom mais claro da família materna, enquanto ela trazia na pele a herança paterna. Por falar em herança, a da psicologia nos educa a ignorar essas informações como se fossem meras notas de rodapé. Desenvolvemos um vocabulário auditivo limitado quando entramos no campo racial, visto que recebemos treinamento para ouvir histórias brancas, construídas a partir de mãos também brancas. Isso nada mais é do que o reflexo de um bloqueio epistemológico, ou seja, a forma de pensar da academia é antinegra e racista. Dos vários fios que compõem a trama de sua vida, Alessandra elegeu seu pai como fio condutor. Foi ele o responsável pela ascensão social da família. Por ter tido a oportunidade de estudar, se formou eletricista. Inclusive, ela me conta com uma voz orgulhosa que ele é um dos melhores profissionais do Fonseca Alameda. Isso garantiu a ela morar em bons lugares. Entretanto, ao ouvi-la, parece que o conceito de bons lugares eram sempre restritos a bairros majoritariamente brancos. O que me leva a pensar se existe uma correlação entre descaso do poder público, habitação e questão racial. Mais adiante, ela me diz que em seu condomínio inteiro ela era a única pessoa negra. Ser a única pessoa negra no condomínio não era acaso, era estatística e estrutura. Alisson certa vez demonstrou que a chance de uma criança negra ser a única em um espaço escolar é menor do que ganhar na Mega Sena. Alessandra era mais uma exceção que confirmava a regra. É o prêmio perverso da ascensão social. Apesar do Brasil acreditar no mito da democracia racial, o relato da Alessandra coloca em xeque esse sentimento de igualdade quando diz: eu me achava diferente. Eu tinha problema com cores, né? De ir a algum lugar, eu evitava usar preto, porque eu pensava que não iam me ver direito, que não iam me ver em discoteca por ser escuro. Eu demorei muito para entender as coisas comigo, por eu ser diferente no meio onde eu andava. Apesar da igualdade formal escrita na letra da lei, são as bocas e os costumes que murmuram, ainda hoje, uma prática governada pela hierarquia racial. Como colocar em pauta esse sentimento de estranhamento nos lugares onde ela frequenta? Zona Sul de Niterói. Calma aí, desculpa. Como colocar em pauta esse sentimento de estranhamento se nos lugares onde ela frequenta, Zona Sul de Niterói, não tinha esses assuntos nas rodas de conversa? Por outro lado, estando à frente do Prozai, a Alessandra é impactada por uma realidade que até então não lhe era familiar.
Com o projeto, eu comecei a conhecer um outro lado, uma vida bem diferente. Através dele, ela pôde experimentar uma outra dimensão de sua própria identidade. Nas palavras dela, eu coloquei trança, eu comecei a andar com mais mulheres pretas, eu comecei a lidar com pessoas negras, que não era do meu costume, né? Foi através dessa nova identificação racial que o mundo se desvela para a Alessandra. Quando ela se aproxima do Fórum de Mulheres Negras, o véu que a vendava se rompe. Ela revela, com certo espanto, o que foi entrar em contato pela primeira vez com alguns debates que circulam neste espaço. Foi se dando conta de sua falta de letramento e conclui: Gente, eu não sei nada. Como é que pode? Apesar de considerar o letramento racial um tema ainda recente em sua trajetória e desejar aprofundar suas formações futuramente, a Alessandra se tornou, na prática, uma das principais referências no projeto sobre o assunto. Pelo menos foi isso que compreendi a partir das falas do Gelson. Talvez ela ainda não nomeie assim o que faz, mas o que ela realiza já carrega com nitidez os contornos do letramento racial. Parte de suas atribuições no projeto é falar sobre autocuidado, respeito mútuo e que homens nunca devem andar na rua sem identidade. Ela diz, ainda mais sendo às vezes uma pessoa de cor, né? Porque os brancos às vezes passam sem ser abordados, mas os negros já são mais perseguidos. A Alessandra repete para aquelas crianças uma lição muito difundida entre a comunidade negra. Homens negros, mesmo as crianças que são o público-alvo do projeto, precisam andar com seus documentos. Inclusive, é preciso explicar o que fazer caso estas sejam abordadas em uma batida policial. Como pode uma mulher que encarna um saber ancestral, ensinando crianças negras a se respeitarem, a sobreviverem diante de um Estado que aperfeiçoou-se na arte de matá-los, afirmar que seu trabalho não tem relação com o letramento racial? Enquanto Alessandra encarna, sem nomear, uma pedagogia negra do cotidiano, o PROSAI vai se consolidando também como um espaço de formação universitária. Há mais de 5 anos, o projeto recebe pessoas estagiárias, sobretudo de psicologia. Elas chegam por meio de parcerias institucionais, articulando as demandas do campo com os requisitos acadêmicos. No entanto, alguns vêm com mais preconceitos, No entanto, alguns vêm mais com preconceitos do que com a disposição da escuta. A arrogância que por vezes acompanha a trajetória acadêmica pode funcionar como um escudo dificultando o reconhecimento de que, naquele território, há mais a aprender do que a ensinar. Talvez por isso, minha abordagem foi me aproximar de um grupo de pessoas estagiárias com mais tempo de vivência no projeto. Ansiava ouvir suas percepções e aprender com suas experiências. Infelizmente, isso não foi possível. Para o meu assombro, minha solicitação foi negada sem qualquer justificativa. Talvez aqueles futuros profissionais tenham esquecido de que o espaço de formação passa também pelo compartilhamento e que, fazendo isso, quem ensina também aprende. O PROSAI nasce de um gesto simples, uma faixa na rua que liga o morro ao asfalto e uma bola lançada ao alto. Ao longo de sua jornada e muito trabalho coletivo, tornou-se muito mais do que um projeto esportivo.
virou sala de aula, em que o território é o grande professor. É o lugar em que se aprende sobre respeito, escuta e autocuidado, mesmo quando não se usa essas palavras. Nem sempre quem chega entende isso, mas quem fica entende. Não se trata apenas de ensinar crianças a jogar futebol. Trata-se de construir com elas uma forma de bem viver. Muito obrigado.